TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, mais uma vez é uma grande satisfação eu e o Carlos Gama entrando em suas residências para levar um pouquinho da doutrina espírita para todos, tá certo? E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30 e às quintas-feiras às 0h30. Lembrando que nós temos um e-mail e vocês podem nos mandar alguma correspondência para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Uma sugestão, uma pergunta e também alguma reclamação, caso queiram. Também pode ser visto pela internet www.tvc16.com. Também pode ser visto pelo Facebook TV Correio da Manhã e pelo Instagram também TV Correio da Manhã. Mas o importante é que toda a programação deste canal será veiculado também em outras cidades aqui do interior do Rio de Janeiro, como Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios e também Teresópolis, canal 21. Era as informações que eu gostaria de passar para vocês, tá certo? E a meu lado aqui está o nosso amigo e companheiro Carlos Gama. As suas considerações iniciais, Gama. Queridos irmãos, aqui estamos nós novamente. A doutrina espírita é realmente a realidade da vida da gente em etapas compreensíveis. Por que estamos falando dessa maneira? Porque no passado se imaginava um Deus com essa ou aquela forma. Pois bem, vem a doutrina espírita e nos apresenta uma entidade entre nós e Deus, né? E não, sem formalizar o que é Deus, porque senão gera uma expectativa que você não consegue perceber. Certo. De tal forma, então, que se nós queremos conhecer as forças espirituais que nos regem, a primeira coisa a conhecer é o perispírito. Sem o conhecimento do perispírito, você fica inventando coisas, atribuindo àquela entidade que tem isso ou aquilo, quando, na verdade, o universo está constituído, sempre perfeito, mas dentro da visão que Deus nos mostra. Perfeito. E nos mostra através de exemplos. Sim. Né? Por exemplo, pode ser uma coisa pequena, até quase invisível, mas pode acabar com a vida de muita gente. Essa é apenas a energia atômica. Que força é essa tão grande que ela, sem que você veja o que tem, ela pode ser mortal para você e para qualquer pessoa que nela manipula. Então, é obrigado a se manter fisicamente distante e interpretar tudo que ela lhe mostra com as condições e potenciais que a caracterizam. Perfeito. Então, a gente faz o que for possível, tá? Perfeito. Mas... Então, Gama, nós temos hoje aqui a nossa leitura da nossa página, não é isso? Palavras de Vida Eterna, vinda de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no capítulo 63. E o título é No Campo da Vida. Abre aspas. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Fecha aspas. Quem disse isso foi Paulo. Nós encontramos na Bíblia, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 19. E Emmanuel discorre da seguinte forma. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve
é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural estejamos nós sob a carga de avelhantados problemas, herdeiros do passado culposo. É preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhor e melhorar o amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda a parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem, leais ao bem, para a divina luz da real vida. Olha que coisa maravilhosa, no campo da vida. Mas ele, na primeira frase, ele nos incita em muito. Vou repeti-la. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Então, aproveitar o nosso tempo que nós temos aqui. Claro, qualquer momento que possamos elevar os nossos pensamentos ao alto, fazendo bem, amando o próximo, ajudando o próximo, você estará se ajudando também. Então devemos sempre aproveitar o bem. Hoje nós temos um dia maravilhoso aqui em Petrópolis. Está quente. Que bênção é o céu, ou melhor, o sol, que nos dá vida, nos mostra o quanto é bom receber a luz solar para o crescimento das plantas, para a renovação das florestas, mas também para renovar no nosso interior aquilo que nós temos e recebemos de nosso Pai Eterno, a chama do amor. As suas considerações, Gama. É uma realidade, embora não seja tão fácil de definir. Sim, sim. Tá? Uhum. Mas é bom lembrar o seguinte, que antes da doutrina espírita, senhores telespectadores, não existia estudo do perispírito, que ninguém supunha nada.
Certo. Foi necessária, então, a revelação de pessoas que acreditavam no que estavam pesquisando, Certo. que então você pode ver isso aí nesse livro que está na sua frente, se você desejar. Aham. O que é? É essa coisa misteriosa que faz com que os espíritos tenham uma roupa que não é uma roupa feita numa tinturaria ou coisa que o valha, não. Trata-se de algo que é estudado aqui no livro É Perispírito. fluídico, Tá? não é isso, Gama? É Conceito e Natureza, portanto, logo na Isso. página do capítulo 1º no Conceito. Uhum. Tá? Por quê? Porque vai ver aqui no livro que o ser humano é um homem complexo. Não o ser humano, homem ou mulher, é um ser complexo, sem dúvida nenhuma. Então, a mesma coisa mais importante de se conhecer na doutrina espírita é a palavra perispírito. Ou se vai atrás dela e vai ter conhecimento, ou nós estacionamos no passado e imaginamos um Deus maravilhoso que eventualmente pode se materializar ou não, mas sem alcançar a grandeza do conhecimento, da experiência, da vivência do amor ao próximo. Como isso é complexo, e é muito complexo. Como você pegaria um cientista americano, ou russo, ou inglês, ou de qualquer parte do universo conhecido, Sim. tentar definir o que é Deus que você não define? Uhum. E tentando definir também o que é o homem, se não voltar para essas, digamos assim, para essas referências psíquicas, sem isso você não vai conseguir entender. E é fundamental que entenda, porque ele tem determinadas propriedades que nós não possuímos individualmente, mas que dentro daquele princípio que ele utiliza, dentro daquela força, então se manifesta. Então você vê assim, temos que dar um nome, vamos supor, temos que dar um nome para as pessoas, tá? Para que onde o espírito vai pousar. Ele tem que ter uma roupa, tem que se manifestar de uma determinada maneira. Como é que é? Então vejamos assim, abordando esse livro do Zalmino Zimmermann, Isso. e você pesquisando, por exemplo, vai na página 135, o Vec Miller, do livro Perispírito. O Perispírito não, aqui comigo. o livro dos Espíritos. Ah, o livro dos Espíritos. Então, deixa eu pegar aqui um instantinho, por favor. Qual é a pergunta, Gama? Bom, começa com a pergunta. Eu vou te pedir, você lê para mim. 93, não é isso? 93. Tá, ok. Vamos fazer uma série de leituras e tentar explicar isso de uma vez? Sim. Porque o termo é complexo. Quem vê num programa nosso, uma metade é complicado. Vamos andar depressa, mas fazer todo ele. Tá bom, tá então, certo. por exemplo, você diga para mim assim, o Espírito propriamente dito, na pergunta número 93 de O Livro dos Espíritos. Isso. O Espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Olha a resposta, gente. Envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Exatamente. Então, você pode traduzir rapidamente em poucas palavras, vamos ver se nós ganhamos tempo. Sim. Então, nós vemos aí que, imagine... Pode reler a definição. Isso. Envolve uma substância vaporosa. Imagine, nós quando respiramos, nós colocamos para fora uma coisa chamada ectoplasma, tá certo? Muito bem. Só que no perispírito, tá? Nós vemos uma coisa leitosa, esbranquiçada, que sai dos olhos, da boca, dos ouvidos. O que não deixa de ser uma energia. E é uma energia, claro, porque é um dos corpos que envolve o nosso espírito. Agora me permita, se você está em casa, caso telespectador, ou talvez no transporte, onde quer que você tem possibilidade de anotar, ou pelo menos registrar na sua memória em última hipótese, isso está na pergunta número 93 de O Livro dos Espíritos. Exato. A definição, então, é essa, sintetizando. Pode ver? Envolve numa substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós.
assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se onde queira. Então, se vê, hoje em dia que nós estamos com energia atômica, você entraria numa sala, um departamento qualquer, numa casa até mesmo, se lá dentro você começar a mexer com energia atômica, o que vai acontecer com o pessoal? Rapidamente vai aparecer... Ah, sim, não é uma doença. É uma doença, Exato. que é provocada pelo perispírito, não é provocada, é característica dele, você que invadiu o local. Então, para o perispírito, ele é composto dessa substância, porém sob controle. Uhum. Nós hoje em dia temos ou não temos, nos países mais adiantados, um controle sobre o átomo? Sim, sim. Então não temos que dizer que seja contradição. Isso o Espiritismo adiantou antes. E deu a esse nome, o nome de perispírito. Tá? Bom, então uma vez dito isso, vai para a pergunta, pode pegar o Livro dos Espíritos? Está aqui comigo, está comigo. Vai para a pergunta 135. Vamos lá. A resposta. Só interessa as respostas, tá? Isso. Deixa eu só deixar claro isso. Sem o conhecimento do perispírito, não existe espiritismo, não existe nenhuma prova cientificamente capaz de verificar. Uhum. Então vamos lá, 135 de O Livro dos Espíritos. Há no homem alguma outra coisa além da alma, ou espírito, e do corpo? Olha a resposta. Há o laço que liga a alma ao corpo físico, que é o perispírito. Tá certo? Então nós vemos aí que você leu, então, a pergunta número 93, você leu? Isso, já li, exato. Então você viu que é uma substância etérea. Hoje, para quem mexe, lida, estuda, analisa e fala, ou prega, ou escreve sobre perispírito, está falando sobre energia que hoje em dia você sabe que existe, não tem como fugir dela. Mas, como é que você vai explicar a mediunidade se você não falar sobre ela? Exato. Que também vai ser uma das coisas que acontece. Então, perfeito. Se você leu a pergunta 93, já. Então, por favor, leia a pergunta 135. Isso, nós já acabamos de falar dela agora. 135. Isso. Pois é, mas diz só a leitura do principal dela, as primeiras frases. Isso. São 2 ou 3 frases só. Então, de que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Eu não estou com o livro na minha mão. Então você leu qual foi a pergunta? 135, letra 135. Aí vai para... Pula um pouquinho, porque o resto está bem claro e nós podemos falar. Vai para 141. 141. Muito bem. Vamos lá. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Olha a resposta, gente. A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior. Então, me lê a 141 agora. Você vai ver que forma, com isso você está definindo o que é é o que nós estamos falando. Porque sem ele você não teria qualidades especiais capazes de captar a vida após a morte. Isso. A alma tem 2 invólucros, um sutil e leve. O primeiro sutil, ao qual chamas perispírito, e outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo físico. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Já o temos dito. Você leu qual foi a pergunta? Isso, a 141. 141. Isso, então, mas, Gama... Vê se no máximo você lê até a 155. Isso. Mas eu vou uma notazinha no 155, isso. Que é pequeno. Eu peço licença, então, que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Tá certo. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo.
Voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Estaremos aqui, quando voltarmos, estaremos com a pergunta 155. só para o povo seguir. Comigo, hein? Então, pessoal, nós, o programa Enfoque Espírita, voltando em seu segundo bloco, e nós estamos falando sobre o perispírito. E o Gama tem alguma coisa a nos dizer a respeito, por favor. Olha só, estudando o assunto, nós temos nesse livro chamado Perispírito, Conceito e Natureza, que diz o seguinte: André Luiz, no livro Chico Xavier, ele chama de psicossoma o corpo espiritual, lembrando a designação de São Paulo em sua primeira epístola aos Coríntios. Alma e espírito constituem um todo indissolúvel. O conceito de alma é sempre mais frágil. Conforme Kardec, alma e perispírito constitui o ser chamado espírito. O ser que nós chamamos de espírito, ele tem, portanto, alma e perispírito. Sem isso ele não tem, ele tá só, não tem o corpo completo, tá? Bom, então, aqui, nesse livro que está na sua mão, na página 21, diz assim, ele tenta explicar o que melhor existe na doutrina. Na página 21. Tá, olha só. Ele diz assim, no livro Cristianismo e Espiritismo, tá? Em outro local, ele afirma assim: o homem é um ser complexo. Vamos devagar. O homem é um ser complexo. Nele se combinam 3 elementos para formar apenas uma unidade viva, a saber. Eu estou na página 21 do livro Perispírito, que nós indicamos para vocês. Certo, certo. Tem uma edição assim. O outro local especifica, no livro Cristianismo e Espiritismo: o homem é um ser complexo. Nele se combinam 3 elementos para formar uma unidade viva, a saber. O corpo, obviamente, físico. Isso. É um envoltório material temporário que abandonamos na morte como um vestiário usado. Isso. Tá? Aí vem o perispírito, o perispírito, que é um invólucro fluídico permanente, nós poderíamos dizer quase que uma energia, né, que abandonamos na morte como vestuário usado. Tá? O corpo físico. O perispírito, que não tem nada a ver com o corpo físico, é um invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanha a alma em sua evolução infinita e com ela se melhora e purifica. Por exemplo, está dormindo, pode se deslocar e fazer, em certas circunstâncias, até materializar-se ou submaterializar-se em outros locais e manifestar-se espontaneamente. Neste caso, Gama, se fala uma viagem astral ou uma bilocação? São denominações humanas, simplesmente. Sim. Ele é um envoltório material que ele tem porque ele nasceu com aquilo. Sim, sim. Ele aparece com aquilo, sem aquilo ele não tem. Uhum. O perispírito, invólucro fluídico permanente, invisível aos nossos sentidos naturais, que acompanhamos essa evolução e com ela se melhora e purifica. Quer dizer, a vez que você recebeu o seu perispírito na condição que ainda está sendo criado, você agora não tem mais nada que possa ser destruído. Isto. Uhum. Mas também para você materializar numa aparição é necessário que você que entenda que, primeiro, o homem é formado da parte material, tá? De uma segunda parte espiritual, e além disso, a alma, princípio inteligente, centro de força da consciência e da personalidade. Assim, a alma, quando sai do corpo físico, ela é revestida de seu invólucro sutil e que constitui
vamos dizer assim, a roupa, por exemplo, dizer assim, para o povo entender do espírito, mas é fluídica de forma humana, liberta das necessidades terrestres, é invisível e impalpável em seu estado normal. No livro no livro Depois da Morte, Leon Denis explica isso direitinho. É um livro publicado no Rio de Janeiro. Exato. Já está numa edição bem avançada. Uhum. Bom, então o perispírito, agora na tentativa de explicar, veio com mais detalhes, você encontra isso na página 22, onde diz natureza. Certo. Então certo. você vê assim, na lição de André Luiz, Transmitir. o perispírito se apresenta como, abre aspas, uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, quer dizer, fortes, autêntico, extremamente porosa e plástica, em cuja textura as células, em outra faixa vibratória, portanto é uma outra faixa além das vibrações normais, a face do sistema de permuta visceralmente renovado, se distribuem mais ou menos a feição de partículas colóides com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica, apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Ou seja, ele é adaptável à capacidade intelectual e material de quem possui, principalmente a espiritual, de evolução. Quanto mais evoluído, melhor você tem o seu perispírito. Quer dizer que, então, quanto Sem mais... essa energia, aí, você explicar, por exemplo, a aparição de um santo, pode estar tranquilo. Ele está usando o perispírito. Se ele não estiver usando, você está sendo enganado. Exato. Ele não precisa disso na condição de espírito. Mas para aparecer como espírito, ele tem que utilizar dos conhecimentos que vêm da doutrina espírita. Quando uma pessoa se faz ou desdobrado em sono, no sono, né? Ele aparece alguém, quanto mais branco for ou mais claro for o perispírito, maior revolução ele tem, Gama? Então se complica a coisa quando diz assim, então é uma forma de energia superior? Sim. E você, meu irmão, diz assim, mas energia superior a gente não tem como provar, não? Pega uma energia atômica e bota a mão nela e tira depois, fica apenas um minuto. Tira você vai ficar queimado. Depois tira. Como é que ela vai te queimar? Ela tem esse poder. Exato. Entendeu? Ela pode te criar imediatamente um câncer no seu corpo. Sim. Então, não é uma substância tola. Por isso ela é estudada e aprofundada, tem tantas qualidades. Aliás, meu irmão, se você tem algum princípio espírita e ainda não procurou estudar e ler a natureza a respeito do que é o perispírito, você vai ficar viajando o tempo todo. Ou acredita ou não acredita, não me mete nisso não, que é muito complicado. Exato, é complicado. Exato. Como tudo que se refere à natureza atômica é complicado. Então você viu a pergunta 135, vê a 41. Eu não tenho isso aqui comigo, mas vê aí, a 141. 141, aí já temos que trocar de livro. 141. Isso. Se você quiser em casa, por favor, anote e depois confie. Isso. Procure estudar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não fui eu que disse isso. Exato. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? Olha a resposta. A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro na gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitui envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve. O primeiro, o sutil, ao qual chamas perispírito. E o outro, grosseiro, a alma. O grosseiro é o material e pesado, que é o corpo físico. A alma é o centro de todos os envoltórios. Então, você leu foi a 141. 141. Então, leia
uma notinha pequena que tem no 155, a mesma pergunta. 155, vamos lá. Na letra A. Não, 155. Vamos lá. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Olha que coisa maravilhosa. A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente. Não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estágios se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Quer dizer, eles se desfiam gradualmente. Você leu, então, a questão? 155. 155, tudo bem. Essa nota eu acho muito importante. Tá? Uhum. Nela ainda ficando, olha os avanços dela. Vai para a pergunta 186. Você vai ficar encantado e vai, então, verificar a 187, uma atrás da outra. 186. Eu estou indo devagar para se entender que é uma energia. Se nós entendermos isso, é muito importante. Então, vamos lá. 186, gente. Olha, haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? A resposta: há. E mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. Imagina, eles vai ficando cada vez mais sutil, não desaparece, tá? Isso mostra como o espírito é avançado espiritualmente, tá certo? Sim, Gama. Então, por exemplo, existem laços que nos unem o ser espiritual até nós. Uhum. Pode chamar isso, nas concepções mais grosseiras, até uso uma expressão interessante, que é meu cavalo. Entendeu? Como se eu estivesse montando, que a ideia é essa, mas estamos falando de energia. Então, essa separação da alma e do corpo não tem nada a ver com essa energia. Aí nós temos que caminhar um a um para entender. Certo. Então, se você ainda tem tempo, pelo nosso horário, tem tempo, então eu gostaria que você pegasse para ver aqui a pergunta, por exemplo, como se opera a separação da alma e do corpo, quando necessário? Sim, qual é a... Rotos os laços, quer dizer, apodrecido, separado, afastado, os laços que a retinham, ela se desprende. Então, quando você se liga a alguém, você se manifesta vinculado ali, tá? Certo. Então, nós vemos, qual a última pergunta que nós vimos? Nós vimos a 186. Mas deixamos claro que existe uma resposta na pergunta 155, tá? Que eu preferia que deixasse para depois, porque senão vai complicar um pouco mais. Bom, mas vamos lá. Na pergunta 155, só anota então, Vecmira, depois a gente volta aí. A nota é bem grande, né? Hein? 155. Já esteve lá? Já estou lá. Você já está lá. Ela é muito grande, por isso que eu falei com você. Exato. Tá? Pegar logo só a concepção, deixar esse estudo para aprofundar-se mais tarde. 155, olha só. Como se separa a alma do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Que laços? Laços espirituais. A separação se dá inteiramente por busca, transição no corpo. Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. É um processo lento que ocorre por um determinado momento. Não tem um momento exato para acontecer. Certo. Aí você continua estudando com profundidade, passa para 186.
É, que nós já fizemos, né, Gama? Hein? Nós já fizemos a 186. Já. Haverá mundos onde o espírito, deixando de resistir corpos materiais, ou seja, desencarnou, tá? Só tenha por envoltório o perispírito, ou seja, só tem o perispírito. O perispírito toma a forma física e psíquica da energia que ele tem à frente. É uma energia inteligente que obedece ao comando da mente. Uhum. Tá? Então, ela fica bem claro. É a pergunta 186. 186. Você pode ver que ela se encaixa bem. Então, nós temos aí, na concepção geral, uma série de lugares onde você pode ir aos poucos, mas é claro que eu não posso determinar numa reunião de apenas 1 hora, citar todo esse ensinamento complexo que mantém os espíritos lá. Tem um caminho para isso indicado, portanto, e começando todo esse estudo com mais detalhes, é o livro Perispírito. Porque se você quer saber, você não precisa disso. Você pode viver a vida inteira, séculos, milênios, e não ter conhecimento. O seu perispírito, a sua alma, o seu corpo, ele estará trabalhando, mas você não terá conhecimento disso. Agora, um belo dia, você não vai mais precisar dessa energia. Você já a tem dentro de si, já a conhece em profundidade. Encarnado ou desencarnado. O que eu quero mostrar é que, então, forma-se uma corrente que mantém o espírito à parte. Como isso ainda é divisível por várias outras etapas, não dá para fazer todo ele agora, porque seria demais. Eu posso dizer o seguinte, a teoria do perispírito, que é aplicada para nós, é espírito, ela existe em todos os mundos? Sim. Veja bem, Gama, nesse caso aí, o perispírito, ele se molda, não é isso? De acordo com o orbe, de acordo com a evolução do orbe. E da inteligência do homem. Exatamente. Então, no planeta Terra, o nosso perispírito é formado de acordo com a base do planeta Terra, que é o oxigênio, o nitrogênio, azoto e outros produtos químicos. E aí nós nos adaptamos. Se formos um dia para Marte, lá a composição física do planeta é outra. Então, o nosso perispírito vai ter que se adaptar. Vai se adaptar. E ele é adaptável. É uma obra perfeita de Deus. Que coisa maravilhosa. Exatamente. Então, eu falo da minha pequenez espiritual, eu preciso sair daqui, utilizar um automóvel ou me utilizar um ônibus para ir até a minha casa. Mas é uma pessoa que tem evolução espiritual avançada, como um Chico Xavier, aonde quer que ele ia, aonde ele conseguia ver, ele via coisas mais, com séculos de existência de separação. Imagina, que coisa maravilhosa. Então, é impossível a gente determinar isso aqui. O importante é que se diga o seguinte, não é possível a pessoa falar de espiritismo sem estudar o que é o perispírito. Por compensação, a doutrina espírita é a única concepção religiosa que explica o que acontece após a morte e prova. Numa reunião de materialização, onde você vê surgir do nada, da energia, uma outra forma de energia que toma forma humana, visível, fotografável, não tem uns milhares no mundo aconteceram. Exato. Porque tinha uma pessoa ali que tinha as qualidades éticas e morais que podia acontecer. Fora disso, não pode. Tá? Perfeito. Então, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade só nos liberta se fizermos através do estudo. Não é porque os senhores viram o programa de TV e que vão achar que nessa altura... Não, isso aqui é complicado. O espiritismo é complicado se a gente quer entender em profundidade. Só que tem uma coisa, é profundamente racional. Trabalha com energia, mas hoje em dia, você sabe que homens simples, como aqueles que têm o poder de manipular a energia que hoje em dia nos mata, que é a energia atômica, com esse nome generalizado, mas tem energias diversas que nos liquidam se nós não tomarmos cuidado com ela.
não é verdade? Perfeito. Então, um poder fantástico. Esse poder fantástico é utilizado por Deus para poder criar vida conforme nós a conhecemos. Perfeito. Mas, Gama, já nos avisaram que nós temos que fazer um segundo intervalo. Tudo bem. Tá certo? Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos comentando exatamente a respeito da importância de conhecermos o perispírito. E nós podemos encontrar exatamente no livro, um livro grosso, tá? Sobre perispírito. É de um juiz chamado Dr. Zalmino Zimmermann. É um verdadeiro tratado, sabe, que você pode estudá-lo a fundo e depois adaptar esse conhecimento ao seu conhecimento que nós temos, porque é imprescindível que venhamos a saber como é o perispírito, para que serve, qual é a sua função, tá certo? Mais ou menos isso eu vou te dizer, já que nós estamos encerrando um ponto que a gente tem que cobrar conhecimentos de terceiros. Sim. E estudar. Então, por exemplo, uma pergunta simples. O que é a alma? De cabeça você sabe. A alma é o um espírito né? encarnado. É. Mas o que diferencia? É que ele, como alma, quando se apresenta como alma, ele não tem corpo físico. Né? O que é a alma? É um espírito desencarnado. Isso. Tá? Isso está na pergunta 134. 134, exato. Uhum. E depois, eu até gostaria que você lesse a pergunta 134, você ler e você comentar ela, e tem a letra B também. Tá. Então vamos lá, a pergunta 134 e o título é... Para que a gente diferencie de vez o que é a alma, que é o espírito. Tá? 134. Que é a alma? Um espírito encarnado. O espírito tomou corpo, tomou uma forma qualquer, pode chamá-lo de alma, porque está correto. Letra A desta pergunta. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Simplesmente. A letra B. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Aí eu complemento da seguinte forma: para que venhamos atingir a perfeição, gente. É simples. Deus fez as suas leis para que nós venhamos a cumpri-la, né, Gama? Claro. E cada vez que nós venhamos a cumprir as leis de Deus, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos nos purificando através do esclarecimento. Alma e espírito têm, portanto, concepções realmente bem diferentes, né?
A alma é um espírito encarnado. Encarnado. Então, são duas coisas diferentes. E o espírito... Ela, quando está ocupada, ela culpa o espírito. Ou é um espírito ou é uma alma. Isso. Tá? A alma está na pergunta... É, 134, né? 134. Isso. Bom, nós estamos dizendo isso aí porque é complexo esse ensinamento. É uma ousadia, uma imperícia da minha parte tocar nesse assunto, mas eu preciso avançar. Nós precisamos avançar nesse conceito que levamos para os nossos irmãos, que espiritismo é realmente estudo e comportamento. Certo. Estudo porque você lê, reflete, invoca a espiritualidade, se esclarece, estuda. É a única concepção religiosa que não se baseia em dinheiro e nem possíveis ganhos assim, materiais. Construções de terceira. Não, pelo contrário. A doutrina espírita reconhece: conhecereis a verdade vos libertará. Você só conhece a verdade estudando. Isso. E ao estudar, você vai ter que parar e várias vezes ler uma porção de revistas, de mensagens, que estão dentro de um único livro, que é o Livro dos Espíritos, e ser então analisado. Uma vez que você estudou o Livro dos Espíritos, tá? Que é esse que está aqui, eu vou mostrar apenas o título, tá? O Livro dos Espíritos, que foi lançado pelo senhor Allan Kardec. Todo ele é estudo, não adianta. É estudo. Você pode até não entender e dizer que é espírita, tem a sua concepção, não vai acabar. Se você deixar de usar energia atômica, ela vai acabar? Não, ela está aí para você utilizar quando for necessário. Claro. O perispírito tem uma série de funções. Como se você utiliza isso na vida prática, é claro que também vai utilizar, enquanto está utilizando o perispírito, vai utilizar as forças que ele detém. Quando o ambiente que lhe é próprio não sustenta a existência dele, tá? Ele se afasta, senão ele se torna mortal para qualquer um de nós. Tá? Então nós precisamos saber que temos que entender, se somos espírita, primeiro conhecer o que é espírito, depois conhecer o que é perispírito e as qualidades do perispírito. Sim. Tem que seguir essa ordem. Sem isso, você, mesmo por mais que você estude e até discuta com terceiros, obviamente da sua mesma religião, de preferência, aí você vai considerar que é necessário você refletir para poder aceitar assim. Senão, o Senhor do Universo, que é Deus, não teria controle absoluto em sua mão de tudo mais. Perfeito. Então, tudo funciona em relação a isso. O perispírito é muito importante, tá? Tá certo. E ele, então, apresenta graus de evolução. Quanto mais evoluído, maior poder ele tem. Certo. Tá? Perfeito. E cada vez mais ele evoluído, mais galgar conhecimento mais profundos e mais sutis, tudo em decorrência do seu trabalho para consigo mesmo. Exatamente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade que nos liberta, ela é dolorosa para que a pessoa estude. Porque, sabe, não estou atacando absolutamente, mas inúmeros ou milhares ou milhões de professores estudam a parte material. E com esse entendimento quer conhecer a parte espiritual. Meu filho, os princípios são outros. Não tem como evitar isso. Você vai acabar ocorrendo numa tolice de interpretação fundamental até para a defesa da tese que você quer. Então a doutrina espírita não tem pressa, porque você, meu irmão, quer você queira, quer não, você é imortal. Mas não com esse conhecimento que você tem. Na hora que você um dia vai alcançar, se Deus quiser, este conhecimento, e Deus quer que todos tenhamos, então você vai ver que, pelo contrário, a doutrina espírita explica todos os fenômenos que acontecem na natureza do universo. Perfeito, tudo. Perfeito. Tá? Por isso que você vê a coisa incrível. Por exemplo, em relação aos planetas, eles seguem uma ordem obediente, como mais obediente que qualquer outra coisa que você faça na Terra. Sim. Você pode determinar um determinado motor que vai fazer, mas ele para. Pode determinar um avião que ele vai fazer, mas ele para quando se voltar a determinada energia. O que falha na criação das forças terrestres devidas a Deus? Nada. Então, nós estamos diante de forças especiais que faz com que o perispírito, por exemplo, bem estudado e mal aplicado, eu disse mal aplicado, nós vamos acabar chegando a uma situação em que a pessoa mexe com aquela força de energia tão grande e transforma um veneno mortal para ele. Exato.
Entendeu? Então nós podemos... Por isso que a expressão não está incompleta. Ela diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ela continua te matando, mas agora tu sabe como mexe com ela. Então você sabe que ela tem aquilo que mais tarde se chamou uma radiação. Radiação. Uma forma de energia que você tem que conviver com ela, mas submetendo às exigências que ela faz. Pois é, Gama, isso nos leva de novo a uma situação do bem e do mal, não é isso? Exatamente, com perfeição você está dizendo. Então o que você tem, meu irmão, que se preocupar? Em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Sou eu que estou dizendo? Não, na pergunta 982 do Livro dos Espíritos. Exato. Então, pelo contrário, é importante entender que o nosso conhecimento implica em a gente aceitar a existência de outras forças que, a princípio, não se apresentam se exibindo na praça pública ou numa reunião de estudiosos. Não é assim. São determinadas substâncias psíquicas e físicas, é necessário que você conheça para ver, através de um perispírito mais purificado, você conseguir demonstrar a existência e a sobrevivência da vida, para então você pode expor o problema. Perfeito. Tá? É tão curioso que quando as pessoas se espantam com isso, pela existência dessa perfeição toda, no entanto, a perfeição atômica é muito superior, incontestavelmente, a qualquer outro tipo de ciência, e mais complexa. E a gente vê tanta pessoa estudando para poder crescer. Então, o que vai fazer daquele irmão nosso que não tem essa possibilidade de estudo? A reencarnação, para que ele possa crescer. Se você tira a reencarnação para ter inúmeros conhecimentos, você não vai a lugar nenhum. Pois é. Enquanto que uma pessoa que desencarna preocupada com os valores seus materiais que acumulou ou morais que adquiriu durante a vida, se não aplicar isso com muito equilíbrio, e aos poucos ele vai adquirindo, ele vai ter N reencarnações, ignorando as primeiras, mas trazendo sempre, como no seu núcleo, né, conhecimentos atômicos, se pode dizer assim, para entender como é que funciona isso no corpo humano. No fundo, nós podemos dizer que hoje o que somos encarnados, nós somos o somatório de todas as nossas reencarnações até o momento, Gama? Somos, sem dúvida, todas as reencarnações em que o nosso aparelho esteve envolvido. Sim. Tá? Não é que todo mundo tenha o mesmo estágio, não. Não, cada um tem o seu, mas o que você moralmente aplicar, essa fica para todo sempre. Isso. Agora, o conhecimento físico da natureza, etc., isso vai crescendo com o tempo. Você, então, tem limites para aceitá-la. A doutrina espírita, portanto, é uma doutrina que exige dos seus seguidores que eles estudem. Então, olha o recado para nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oportunamente. Quer dizer que você conhece mais do que ela? Sim. Esse ser já evoluiu. Enquanto que aquele outro que não acredita nisso, vivencia esse programa nas pessoas que têm determinadas qualidades e fica espantado. Isso realmente espanta, amedronta também. Mas é questão de você conhecer. Pela falta de conhecimento. Hoje você meteria a mão numa energia atômica lá para tirar um pedaço dela para examinar perto de você? Não, pelo contrário, ela fica bem distante. Mas é uma energia que você quer conhecer, ela faz um estrago danado na natureza. Sim, mas também faz o bem. Faz o bem no lugar certo, no momento certo. Isso. Aliás, Deus nos colocou a energia atômica para que nós usássemos para o bem. Para o bem. Se nós nos desvirtuarmos e a colocarmos e a utilizarmos contra, é o mal. Aliás, Gama, outro dia eu estava andando e eu fui ao supermercado e eu vi uma frase muito, muito interessante. Reencarnação, a solução. Olha, as pessoas... Nós temos que entender, completando o que você disse, é fundamental que a gente realmente estude e cresça, mas atenção, principalmente de ordem moral. Porque se não for de ordem moral, para a resposta ser objetiva, o homem estudar só a parte atômica e eu estaria todo mundo se autodestruindo. Não, ao contrário, pelo contrário, você estuda
a energia, sabendo que ela se manifesta dessa, daquela, mas você tem que manter ela lá e eu cá. Sim. Nós não podemos estudar uma parte, uma energia atômica, em cima da nossa mesa enquanto comemos alguma coisa. Não dá. Não é possível. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É fundamental. Por isso que a doutrina espírita procura ensinar essas propriedades de um órgão chamado perispírito. Por isso mesmo, meu irmão, eu não gostaria de terminar essa reunião hoje sem lembrar isso aqui. Repare, esse livro extraordinário, tá? E aqui você vê escrito aqui, ó. Espero que esteja saindo bem. Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Então, é um livro que nós indicamos, e esse livro, por exemplo, foi publicado há séculos, tá? E a Enciclopédia do Espiritismo oferece inteira uma verdadeira uma oficina especializada, sabe? Para mostrar a você como é que a vida funciona. Isso. Esse livro que compramos aqui, posso mostrar ao nosso irmão assim? Legal. Eu comprei e venho estudando ele desde o ano 2000. Exato. E muito antes eu já o tinha, mas esse aqui eu comprei. Tem muita gente aqui que já está no mundo espiritual. Mas o fato é que nós temos que dizer, conhecereis esse livro e... será muito útil. A doutrina espírita não é, pois, um lugar onde as pessoas chegam de vez em quando, aparecem com o que tem e o que não tem também. Isso. Tá? Aqui não, é para você aprender e tornar-se realmente... Perfeito. Mas, Gama, já nos avisaram que o nosso tempo terminou, infelizmente, tá certo? Então, pessoal, estamos no nosso final. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. As suas considerações finais, Gama. A minha consideração não é minha, está na doutrina espírita. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estudem. Você não está se comprometendo com coisa nenhuma, a não ser com a sua própria consciência e a sua felicidade depois de entender o seguinte: estudando aquele livro eu entendi, tudo está na mão de Deus. O universo todo é fundamentado em energias que só a doutrina espírita recomenda que você vá a elas. Certo. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que nós conhecemos? Amar a Deus, ao próximo como você mesmo, fazer caridade e exercer o perdão. Isso está na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos. Vai com calma, chega lá, pergunta 982 de O Livro dos Espíritos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. TVC, a TV do Correio da Manhã.